Isso, tá ao vivo agora. Agora estamos ao vivo, então a gente tem que parar de xingar o Zé Cletão, beleza? Deixa eu só compartilhar essa live aqui, porque o Hélio de Menezes pediu para mandar o link para ele, e tem mais uma galera que eu falei assim, ó, tem que reunir o presidente da Trinitariana, o Hélio de Menezes, o Wilbur Piquerig, e a gente tem que fazer o chicote, o couro vai comer dos bizantinos, sabe? A gente tem que se reunir e estralar o chicote para cima do Zé Cletão, né? Deixa eu compartilhar aqui. Tá, João, fica à vontade. Uma pessoa já chegou aqui. Uma pessoinha já chegou. Deixa eu compartilhar aqui na Hélio de Menezes. Compartilhar nos Regregoidos. Compartilhar no ACF informativo. O negócio agora, hoje eu trouxe Harold Gimmer. É vice-presidente, né? Isso. Harold, por favor, explica pra gente. Como é que a gente fala seu nome? Como é que a gente escreve ele? Explica um pouco quem é você e depois explica pra gente um pouquinho o que é a Sociedade Bíblica Trinitariana e como o senhor foi parar lá. Então... Perfeito. O meu nome, eu estava falando antes da live começar para o Adolfo, né? O meu nome é o nome dos meus dois avós. Então, o pai do meu pai e o pai da minha mãe. Então, os dois são americanos, então a pronúncia do meu nome é Harold Ralph. Mas o pessoal me conhece como Harold ou Harold, ou na igreja o pessoal me conhece só como Pastor Haroldo, né? Então, sabendo que é comigo, não tem mau tempo. E eu sou filho do pastor Thomas Gilmer, ele é um dos fundadores aqui da Trinitariana no Brasil. Eu estou com a sociedade já há 20 anos. Interessante, quando eu voltei ao Brasil, eu terminei os meus estudos lá fora, eu fiz faculdade de desenho gráfico e publicidade, depois fiz meu mestrado em exposição bíblica e entreguei minha vida para ser um missionário. Eu pensava que eu estaria indo para o país do Camboja como um missionário, mas quando eu cheguei ao Brasil, quando eu comecei a voluntariar na Trinitariana, foi uma luva. Realmente tudo que eu aprendi, tudo na faculdade, no mestrado também, foi uma luva. Então, depois de um ano estando junto aqui na sociedade, né, trabalhando como voluntário, fiquei um mês orando com os meus pais. Tem uma história interessante, né? Eu fui conversar com um pastor depois de um mês de oração e contei o meu dilema, né? Entre eu ficar no Brasil ou ir para o Camboja. E falei que as pessoas vão pensar, né? Eu falei que eu ia para o Camboja, agora fico no Brasil. Ele olhou para mim e falou: Haroldo, não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Lá no fundo você sabe que Deus quer que você faça. Naquele momento eu sabia que era para eu ficar no Brasil. Deus, meu amor tão grande pelo meu país, nasci no Brasil, minha esposa é brasileira, então eu senti realmente uma grande paz e amor, né, pelo meu país. Então, aí tenho estado todos esses anos. Entrei como voluntário e hoje sou vice-presidente executivo, tenho crescido na sociedade e cá estamos servindo ao Senhor. Sobre a Trinitariana, a nossa história é bem interessante, porque ela começa com a Mary Jones, aquela menininha no país de Gales, que queria a sua cópia da Palavra de Deus, e ela economizou durante 6 anos, andou 20 quilômetros a pé para conseguir a sua cópia. A história dela é muito comovente, tão comovente que quando o pastor do qual ela comprou a Bíblia contou a história dela em Londres, numa reunião em 1802, ele propôs, né, começarem uma sociedade para o país de Gales. Os pastores lá reunidos disseram: ao invés de começar uma sociedade para o país de Gales, vamos começar uma sociedade bíblica para o mundo. E aí que surge então a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, em 1804. Agora, 2 coisas aconteceram com aquela sociedade bíblica. Uma, eles começaram a publicar a Bíblia com os livros apócrifos. Eles diziam, né, que países como Portugal, como Espanha, que as pessoas só iriam aceitar a Bíblia se tivesse os livros apócrifos juntos. Mas naquela época, a batalha, a discussão da Bíblia fiel era se a Bíblia havia sido traduzida do grego ao hebraico
e se continha ou não os livros apócrifos. Então, uma tradução do latim que continha os livros apócrifos não era considerado uma Bíblia fiel. Fiel era considerada aquela Bíblia que fora traduzida do grego ao hebraico e que não continha os livros apócrifos. Então, resolveram vendendo só miolos, deixando as pessoas encadernassem. Agora, a segunda questão era a questão da doutrina. Eles não tinham uma declaração doutrinária. E então, na sua reunião anual, eles começavam sem oração. E então você tinha pessoas que criam na triunidade de Deus e pessoas que não criam, trabalhando juntas. E um grupo lá dentro dizia: nós precisamos ter uma declaração doutrinária. Então, na reunião anual de 1831, em 7 de maio daquele ano, se não me falha a memória, propuseram ter uma declaração doutrinária, que levou a uma discussão de 6 horas, na qual chegaram à conclusão de que aquela sociedade bíblica não precisava ter uma declaração doutrinária. Então, o que aconteceu? Um grupo saiu, em 7 de dezembro daquele ano, aí cerca de 2.000 pessoas se reuniram e formaram a Trinitariana, com doutrinas bíblicas, cantaram, oraram. Então, até hoje, a Trinitariana, ela segue os mesmos princípios, os mesmos textos, pela graça de Deus. Nós não temos mudado de posição desde a nossa fundação em 1831, lá em Londres. No Brasil, nós estamos desde 1968. O pastor Thomas, meu pai, é um dos fundadores. Nós somos um colegiado aqui, né? Somos uma sociedade bíblica, né, sem fins lucrativos. Então nós temos uma diretoria composta, né, por pastores, né, por leigos que não são remunerados pelo seu trabalho. Mas então o que aconteceu? O que levou à fundação aqui no Brasil? O pastor Thomas, meu pai, né, foi até a Sociedade Bíblica do Brasil pedir permissão para publicar acho que é o Novo Testamento na época, e não deram a permissão. Não somente não deram, mas falaram do desejo deles, da intenção deles, na verdade, de ter uma Bíblia ecumênica, um para os cristãos e outro, e mesmo para os católicos, né? Iriam parar de publicar a corrigida. E o Sinésio Lira, ele era um dos diretores lá da SBB. Em 66, o executivo da Sociedade Bíblica do Brasil se reuniu com 5 padres lá na Europa e propuseram fazer uma revisão conjunta da Bíblia. Então, ele trouxe essa proposta para a diretoria. 12 deles acharam que era de Deus, menos um, o Sinésio Lira. Escreveu uma carta aberta, realmente chamou de infantil essa posição, e ele então saiu da Sociedade Bíblica do Brasil e foi o primeiro presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana aqui no Brasil, que teve sua fundação, né, em 7 de junho de 1968. Então, comecei a entrar em contato com Londres. Londres deu realmente todo o apoio, deu a permissão de usarem o nome. Então, começaram os trabalhos, julgavam que iam levar 1 ano. O Novo Testamento até levou menos tempo, acho que levou uns 5 anos ou 4 anos, a primeira impressão do Novo Testamento. Agora, todo o trabalho, né, da revisão estava completa, mandaram para Londres, e aí se perdeu no caminho, extraviou-se, não tinha uma cópia, não tinha xerox naquela época, computadores que nós temos hoje, tiveram que começar do zero. Então, por isso que o Antigo Testamento demorou tanto. Então, ela só foi impressa pela primeira vez, né, em 1994. Vamos ter alguma... Adolfo, tem uma pergunta? Rapaz, eu tô ouvindo essa história aqui, juro, eu nunca imaginei que foi porque a Sociedade Bíblica do Brasil não quis dar autorização para imprimir o Novo Testamento, por isso que a Trinitariana surgiu. Foi uma das razões. O pastor Thomas, né, foi, pediu autorização, não deram, não somente não deram, mas informaram para ele a intenção deles. E casou com a informação que veio do Sinésio Lira, que era um dos diretores na época, né? Então, a intenção era ter uma versão ecumênica e de parar de publicar a versão corrigida. E lançaram, naquela época, né, lançaram a
atualizada, e depois acabou surgindo a linguagem de hoje, né? Então, não sei se a linguagem de hoje é o fruto daquele trabalho de revisão, né? Porque ela é aceita pela Igreja Católica, né? Mas esse foi o princípio. Caramba, tá me lembrando a história da Ferrari e a Lamborghini, né? O dono da Ferrari criticou o dono da Lamborghini porque ele só fazia trator, o cara só de raiva foi lá e fez uma Lamborghini 12 cilindros. antes não tivessem brigado, né? Pois é. Mas aí uma pergunta, na Cidade Bíblica Trinitariana, como é que funciona? Tem gente de várias denominações ou só tem gente de uma denominação específica? Como é que funciona? Digamos que eu quisesse emprego na Cidade Bíblica Trinitariana, como é que eu mandava meu currículo? Sim, primeiramente, nós temos uma declaração doutrinária, né? Então, todo ano, os diretores precisam assinar a declaração doutrinária, realmente dizendo que estão de acordo. Essa declaração está no nosso site, pode estar no biblias.com.br, tem lá a declaração doutrinária. Então, anualmente, os diretores precisam assinar, né, para realmente dizerem que ainda estão de acordo, que não mudaram, né? Porque se não podem assinar de boa consciência, então não podem fazer parte da diretoria, né? Realmente nós não temos uma denominação, mas nós somos conservadores, né? Então nós temos a palavra de Deus como inspirada, como nossa fonte de autoridade, de fé e de prática. Então aqui no Brasil nossa mistura é de batistas e temos presbiteriano, a nossa sede tem batista, tem presbiterianos, tem evangélicos, mas são todos, né, da linha conservadora. Lá fora são mais reformados, aqui nós temos uma mistura. Então, eu sou batista independente, o pastor Thomas é batista bíblico, nós temos batista regular, nós temos presbiterianos, então temos uma mistura, digamos, né? Mas todos nós somos sim, conservadores e todos têm a sua declaração de fé. Para trabalhar aqui, é lógico, você tem que ter uma abertura aqui, né, para poder trazer uma pessoa. Trazemos por indicação e a pessoa, né, tem que estar fiel na sua igreja e tudo isso, né, e temos de estarem de acordo, né. Então, se trazemos pessoas, a gente tem que estar doutrinariamente em acordo, né. Então, quando as pessoas podem andar se não estiverem de acordo. Então, a gente tem que estar de acordo doutrinariamente também, né. Perfeito. É assim, não se incomode não, que eu faço umas brincadeiras assim de vez em quando. O Castro tá mais acostumado comigo. Ele já tá até puxando minha orelha aqui. Ele falou assim, Adolfo, pergunta para ele sobre texto receptos, cara. Pergunta, ele tá quase me desganando aqui. E a Sociedade Bíblica Trinitária, pelo que eu entendi, desde 1831 só trabalha com o texto receptos, né? Sim, sim. É interessante, aqui não sei se você tem essa informação, né, mas é uma informação bem interessante, porque quando os diretores se reuniram, né, e fundaram a Trinitariana, né, e então foram começar o trabalho de revisão, o pastor Thomas me conta isso, né, eles sentaram cada um com o seu grego, né, e começaram a analisar o grego, aí um falou, meu grego fala isso, e o outro, mas o meu fala o outro. E quando foram analisar, eles viram que estavam usando o texto crítico, mas versões diferentes. Então, os diretores, naquele momento, entraram em contato com Londres, né? E aí foi que Londres explicou para ele. Por quê? Alguns diretores passaram por seminários, onde o seminário ensinou o texto crítico. E, então, essa foi a informação que eles tinham. Mas a Trinitariana foi fundamental até no início da Trinitariana no Brasil, em explicar a questão do texto receptos, explicar a base de Almeida. Então, alguns não tinham esse conhecimento. Daí que aprenderam, e é isso que, então, né, regeu o trabalho da revisão da CF, mas não tinham o conhecimento disso. Mas foi através de Londres que conheceram. Porque a Trinitariana, realmente, ela é a única que imprime, que eu saiba, né, receptos até hoje, né, e todas as versões, todas as traduções da Trinitariana são todas baseadas no receptos. E, então, o que nós buscamos fazer na Almeida Corrigida Fiel foi tirar a influência do texto crítico que entrou no trabalho de Almeida. Então, por exemplo, o S. Scott Hort
só publicaram o Novo Testamento deles 50 anos depois da fundação da Trinitariana. A fundação da Trinitariana foi em 1831, esse ano completamos 190 anos. 50 anos depois da nossa fundação é que surge o Novo Testamento crítico. Então, aquela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira mudou de nome, se transformou em a Sociedade Bíblica. E se você olhar a história, você vê que algumas vezes eles convidaram a Trinitariana a voltar, mas a Trinitariana não aceitou os convites, graças a Deus. Então, por isso que ela tem se mantido fiel aos mesmos textos, né, hebraico, o massorético, do Testamento Receptos, desde a fundação. E então nós não seguimos o crítico, surgiu 50 anos depois da nossa fundação, e eu sempre faço a pergunta, né, por que nós, como Sociedade Bíblica, 50 anos depois da nossa fundação, devemos mudar o texto bíblico, a nossa base, do qual nós usamos para fazer traduções e revisões? Então a resposta é, pela graça de Deus, nós não mudamos, nós ficamos fiéis ao mesmo texto, no texto Receptos e o massorético no Antigo Testamento. Então, nós realmente ficamos atrás do Receptos. Não sei se tem uma pergunta. Pergunta aqui tem um monte. Tem duas perguntas aqui, uma do Márcio Couto e outra do canal Purificai, mas primeiro eu tenho que mandar um abraço para o Hélio de Menezes, né, o maior defensor do TR em língua portuguesa. Ele está assistindo a gente. Né? Um grande abraço. Nós estivemos juntos 2 anos atrás. Um forte abraço. Então, eu tô querendo, tem que reunir você, o Elhão e o Burpiquerig aqui numa live só assim, e o chicote estralar para cima do Zé Cletão. Mas a pergunta do Couto é o seguinte: gostaria de saber se existe planos de se editar uma Bíblia de estudo mais exaustivo, como com a versão ACF. Como é que está aí, se vocês podem falar, né, sobre as Bíblias de estudos futuras? Isso é interessante, né? A Trinitariana, ela só publica a Bíblia, só edita edições fiéis, né? E o máximo que a gente coloca em nossas Bíblias são referências, uma concordância, mas a Trinitariana em si, ela não produz Bíblias de estudo. Então, nós temos parcerias, né, que publicam, mas nós, pessoalmente, não fazemos Bíblias de estudo. Então, é uma diretriz nossa, a gente segue essa diretriz. Então, se alguém tem interesse, a gente pode, né, conversar, mas nós não, pessoalmente, nós não fazemos. Se você tem alguma sugestão, a gente pode passar para alguns parceiros que fazem, mas a Trinitariana não faz Bíblias de estudo. Ah, perfeito. Aí a outra pergunta agora é sobre promoção, que a galera está querendo promoção. Ó. A paz do Senhor a todos. Professor Adolfo, que honra. O pastor Haroldo, estou na espera da promoção da sociedade para comprar a Bíblia em hebraico e grego, texto Receptos, trabalho maravilhoso. Essa daqui, ó. A galera quer comprar muito. Essa acabou de chegar. Essa vem lá de fora, vem nossa sede, né? Ela acabou de chegar. Então, eu recomendo entrar em contato com o Paulo. Depois você compartilha o contato do Paulo, e o Paulo pode fazer uma coisa bem especial para aqueles que entrarem em contato. Então, eu vou conversar com o Paulo para fazer uma promoção especial para os que entrarem em contato através dessa live. Perfeito. Não, já tem uma live minha com o Paulo, que tá o telefone dele lá, então quem quiser entrar em contato, ou pode entrar pelo site da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Bíblias, www.biblias.com, né? .com.br, e se quiser mandar um e-mail para o Paulo, é vendas@biblias.com.br. Então, terminando aqui, eu já vou falar com ele para a gente dar um preço especial para os que entrarem em contato com ele, né? Então, é Paulo Castro, mas o e-mail dele é vendas@biblias.com.br. E me parece que vocês têm várias Bíblias também, né? Essa aqui foi presente de vocês, né? O Paulo chorou para vocês aí para enviar essa aqui para mim, aqui em São José dos Campos, a King James original, né? Sim. Porque hoje em dia tá na moda, né? Todo mês os caras lançam uma tradução diferente, né? A Almeida é King James 1611, é King James atualizada. Mas a verdadeira, atualizada em língua inglesa, né? Que traz, publicada com base no TR e naquele velho e bom inglês, é só a Trinitariana que tá vendendo. Aqui no Brasil é um valor bem legal, né? Que é essa aqui. E tá, essencialmente seria isso. O Castro está pedindo para perguntar aqui sobre materiais de grego.
que vocês têm de grego aí que vocês publicam, estudam e por aí vai? Nós temos o Cadillac, né? Nós temos o Receptus. Interessante, o nosso Receptus é impresso com a capa azul. E eu faço uma dinâmica quando eu for nas igrejas, né? Falar sobre tradução. Eu falo, né? Como o Receptus, ele realmente... nós temos a história ao nosso favor. Ele é embasado, né? Nós temos apoio, digamos, dos pais da igreja. Nós vemos como esse texto foi usado na sua forma escrita, que é na sua forma escrita chamado texto antioquino, o texto bizantino, o texto maior também chamado, na sua forma impressa, chamado de textos receptos, né? Foram feitas várias edições, até chegar àquela que tem no prefácio em latim. Temos agora o texto que é recebido por todos, né? Então, esse é o Cadillac, né, das versões bíblicas. Então, esse aqui é o que o Almeida usou na sua tradução, e é o que nós buscamos. Vou colocar uma coisa interessante aqui, Adolfo. O Receptus, né, ele é o melhor representante da família do texto recebido, da família do texto bizantino. Então, é uma família. Nós temos, né, muitas cópias, né, e fragmentos, e são mais de 5.000 cópias ou fragmentos, fora os pais da igreja, né, as suas citações, você reconstrói um Novo Testamento. Então, o Receptus, ele é um representante dessa família. Então, para nós, ele é o melhor representante dessa família. Então, entre ela, você vai encontrar CX 215, alguns dizem mais, outros dizem menos, variações, né, coisas que não afetam a tradução, coisas que não afetam a doutrina, né, soletração de nome, essas coisas, até pela forma com que eram feitas as cópias, né, uma pessoa em pé, numa sala quando não tinha gráfica, e 10 a 20 pessoas, né, escrevendo aquilo que estava sendo ditado, né, mas ele passou por uma crítica textual lá atrás, né, passou por revisões, então não foi só Erasmo, não. Ele fez o trabalho, Beza fizeram seus trabalhos, passou por várias revisões, até chegar a esse texto que é denominado o texto que é agora recebido por todos. Então, para nós, a nossa posição do TR, crítica textual é necessário, sim, mas é necessário no passado, isso já foi feito. Então, agora, nós não estamos tentando reinventar a roda, digamos. A nossa missão da Trinitariana é o de traduzir, ou de editar, ou de publicar a palavra de Deus, né? A nossa missão é chegar à mão de cada pessoa. Então, a nossa preocupação agora é traduzir. Nós temos mais de 40 projetos de tradução e ou revisão nesse momento, para chegar até a mão das pessoas. Então, tem muito trabalho a ser feito de tradução, coisas que para nós são básicas, mas tem países, tem línguas que não têm a Bíblia ainda, ou não tem uma cópia fiel ainda. Então, estamos trabalhando para que essas pessoas tenham uma cópia da palavra fiel em suas mãos. Então, nós somos uma missão, né? Nós temos uma missão, uma cópia fiel da palavra de Deus para cada pessoa. Nós temos um objetivo principal que vai além da missão. Por quê? Porque pode chegar um dia, Adolfo, que cada pessoa vai ter uma cópia da palavra fiel nas suas mãos. Por exemplo, o ano passado foram distribuídas 1,7 milhão de cópias da ACF. Isso só cópias impressas. Em aplicativo, nós temos o JFA, que é um grande aplicativo, que usa o nosso texto, foram 4,5 milhões, né, de usuários. Então, pode chegar um dia que nós vamos completar, atingir a nossa missão, que cada pessoa vai ter a sua cópia da palavra fiel. Agora, nós temos um objetivo principal que vai além da missão. Nosso objetivo principal é a glória de Deus e a salvação dos homens, mediante a propagação das Sagradas Escrituras. Então, aí, realmente tem que ter o trabalho de abrir as Escrituras e falar, entendes tu o que lês?
Isso nos leva à nossa forma de tradução também, porque a nossa tradução que nós usamos em todas as nossas Bíblias é o mesmo dos reformadores, que é a tradução formal. A tradução formal busca traduzir cada palavra da língua original, né, buscando a melhor palavra na língua receptora. A própria língua precisa se curvar perante o grego e perante o hebraico. Então, o grego e o hebraico são a nossa autoridade e a língua receptora precisa se encurvar perante o grego e o hebraico para receber a palavra. Então, buscamos a melhor palavra, a palavra que tem o mesmo significado. Então, por exemplo, na última revisão que foi feita, na 2011, nós mandamos para o nosso revisor lá em Israel, dando um nome, Albert Hemp, que é um dos nossos revisores, que está lá em Israel, revisor da Trinitariana. Ele estudou na Hebrew University e agora está numa universidade que é associada com a Hebrew University. Então, quando temos dúvida do grego, do hebraico, mandamos para ele e ele nos dá o seu auxílio, especialmente no significado das palavras. Então, nós buscamos a melhor palavra que casa, né, com o grego, com o hebraico. Então, uma das palavras, em 2011, por exemplo, que nós queríamos mudar é a palavra serrar, né? Para mim, não chegou a sugestão para mudarmos, mas ao olharmos o significado da palavra serrar no hebraico, né, significa fechar fortemente, pressionar como um lábio contra o outro. E quando fomos ver o significado da palavra serrar no português, é a mesma coisa, serrar, é fechar fortemente, pressionar, né, como um lábio contra o outro. Então, o significado bate perfeitamente. E nós precisamos fazer a tradução, né, o formal, ele é o mais literal possível, mas o mais livre necessário para traduzir a beleza, mas traduzir, né, a precisão da palavra, para que o pastor possa pegar um dicionário em português, né, e poder aprofundar o seu estudo, mesmo sem conhecer o grego, mesmo conhecer o hebraico, pegar um bom dicionário e poder fazer um bom estudo. Porque nossa preocupação está também com o significado das palavras, não é só um sinônimo, mas se o significado bate com a palavra no grego e em hebraico, então nossa preocupação é com cada palavra. Então nós cremos, sim, na inspiração plenária e verbal. Cremos que toda a escritura é inspirada por igual. Cremos na inerrância, cremos na infalibilidade, nós cremos que Deus deu e preservou a sua palavra para nós hoje, e nós temos a história ao nosso favor quando olhamos a história da igreja, a história da transmissão do texto. Mas então, isso tem nos guiado em tudo que nós fazemos em todas as nossas línguas. Perfeito. Às vezes que eu tenho conferido no grego e no hebraico, porque eu estou aqui falando com você que eu sou um grande defensor da ACF, tá? Da tradução em língua portuguesa. Não sei se você conhece muito o meu trabalho, mas eu tenho... Sim, o Paulo sempre compartilha comigo, com certeza. A ACF, na minha opinião, é a melhor tradução em língua portuguesa. Louvado seja porque Deus. Sempre que eu tenho conferido no grego e no hebraico, ela sempre bate. Tem uma coisinha ou outra ali, mas... como você acabou de explicar, às vezes o grego ele dá oportunidade para 2 ou 3 traduções, às vezes não tem uma expressão que signifique exatamente aquilo, então cada tradução vai fazer a sua explicação, mas 99% das vezes a CF tem sido assertiva naquilo que ela traz, né? Uma coisa, tem um parênteses aqui, tem uma coisa que é interessante, Adolfo, que é quando o tradutor faz a tradução, né, tem a prerrogativa do tradutor, né? Então, tem questões em que o tradutor tem que escolher. E a beleza da King James é a mesma beleza da CF. Que a King James, a beleza dela é os textos que ela usa, que é o massorético e o receptus, e a forma de tradução formal, que são os mesmos textos e a mesma forma de tradução que a CF tem. Então, a CF, ela usa o receptus, usa o massorético, e a sua tradução é formal. Agora,
interessante, às vezes você compara King James em inglês com a CF, e as duas vezes tem uma diferença pequena entre as duas, mas quando você volta para o hebraico ou volta para o grego, você vê que casa, você vê que o hebraico e o grego, ele permite duas traduções, né? E o King James optou por uma e Almeida optou por outra, mas as duas estão corretas, e essas diferenças nos ajudam a ter um entendimento melhor do que está no grego, do que está no hebraico. Nós temos uma política aberta, né? Então, se alguém tem um questionamento, a gente recebe, a gente analisa com muito critério, né? Se alguma passagem pode ser mais precisa ou se algum equívoco, a gente analisa com muito critério, né? Então a gente quer realmente que a ACF seja um espelho do grego e do hebraico, né? Que realmente a pessoa possa ver que os dois batem, né? Então tem preferência, às vezes a gente tem uma preferência por algo, mas quando a gente olha no grego e no hebraico, a gente está correto. Então a gente não muda porque está correto, e nós não estamos tentando impor a nossa preferência, né, sobre a tradução. Se está correto, se Almeida fez corretamente, e usando as ferramentas a gente vê que está correto, a gente não muda. A gente muda se realmente não está tão preciso ou se tem alguma coisa que não está batendo, né? Então a gente com certeza tem humildade de corrigir, como nós temos feito, né, através das revisões, né? Perfeito. Tem um rapaz aqui falando sobre fazer uma tradução com base no TR mais aproximada da NVI. Vocês não têm esse projeto, né? O negócio é manter a CF na linha que ela sempre foi, né? Ou fazer uma outra tradução com outro nome, com outro cambalacho. Seria isso? Isso, não, o que muda a NVI, no caso, é a sua forma de tradução, porque daí a NVI ela faz uma tradução dinâmica. Então, interessante você comparar a NVI em português com a NVI em inglês, que a NVI ela tem a sua base eclética, né? Então, ela não segue só o texto, ela é eclética na sua base, né? Então, às vezes ela segue o TR, mas a NVI tem duas coisas, né, que a gente levanta como bandeira vermelha. O mais danoso para mim são os questionamentos que ela coloca na nota de rodapé, questionando textos bíblicos, né? E isso realmente afeta a fé das pessoas. E é um princípio feito no nome de academia, né, para ser mais acadêmico, mas a sua base está lá em Gênesis, né? Se lançar de dúvida, ela não fortalece a fé, ela enfraquece a fé. Eu estive conversando com Paulo essa semana, estive no Rio de Janeiro, e uma pessoa, né, aceitou a Cristo, ganhou uma Bíblia, que não uma nossa, começou a ler e chegou uma dessas notas de rodapé, questionando o texto bíblico, e a sua fé nova falhou. Ele falou, peraí, se isso não é Bíblia, que mais não é Bíblia? Mas daí ele conheceu a CF e pela graça de Deus a fé dele foi fortalecida. Hoje está servindo a Deus fielmente. A segunda coisa é a tradução dinâmica, porque a tradução da NVI ela é dinâmica, e o que guia eles é da mente de Deus para a mente dos homens. Então, uma NVI, você não tem o uso das palavras em itálicos, né? Então você não sabe o que é que está no original, você não sabe o que foi colocado, né, pelo tradutor para fazer a ligação, para fazer o sentido, não uso itálicos. A mente, o que guia eles é da mente de Deus para a mente dos homens, então o que guia é só o pensamento, mas é difícil você... Captou? Não, eu usei palavras. É difícil você transmitir um pensamento sem palavras. Você tem que usar palavras. Deus nos deu palavras. E a NVI ela não aceita, por exemplo, a inspiração plenária e verbal. Então, eles não buscam traduzir cada palavra do original. Eles usam tradução dinâmica, então o tradutor coloca em suas palavras, né, ele tenta... não chega a ser uma palavra de colocar em suas palavras o que se entende do original. Mas ela não tem a preocupação de traduzir cada palavra do hebraico nem do grego, nem de colocar em itálicos, onde o tradutor, né, colocou uma palavra para fazer o sentido, para fazer ligação. Então você não consegue pegar o NVI e saber que você está estudando o grego e o hebraico, porque você tem uma tradução dinâmica,
né? Então, o risco é você, já tenho dito antes, acabar tendo um certo versículo, um comentário ao invés de uma tradução. É pior ainda quando se entra numa tradução paráfrase, porque daí realmente é o que se entende no original e não é o original. Exato. Um exemplo que eu quero dar aqui do que o senhor disse eu até gravei alguns vídeos antes sobre isso, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, né? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. É interessante que aqui na Almeida Corrigida Fiel vocês mantiveram malacói como efeminado e a palavra arsenocoito vocês traduziram como sodomita, né? E na NVI, em língua portuguesa, a NVI ela traduz o seguinte, nem os homossexuais passivos e ativos, né? Nesse caso, eu gostei muito da interpretação que a NVI fez, só que é uma interpretação. Querendo ou não, eles acertaram aqui. Só que a pergunta será que eles mantiveram esse acerto em outras passagens de tradução? Então, olha a minha preocupação. Eu sou alguém que conhece um pouco de grego, né? Eu dou aula de grego, eu conheço, e eu fiz esse questionamento. E assim vai, e assim segue, e por aí vai. Um outro ponto que eu gostei muito da ACF, um dia eu até falei para o Castro, que o Castro o Paulo Castro, eu torro muito a paciência dele. Eu estava estudando um texto, eu falei assim, ô Castro, por que vocês mantiveram essa palavra aqui em Lucas? Ele olhou para mim e falou assim, não, essa palavra, ela tá reta ou ela tá torta? Eu falei, tá torta, então, se ela tá torta, quer dizer que ela foi uma adição para a língua ser entendida, né, para ser entendido e tal, quer dizer que ela não é original, a gente mesmo explica isso na introdução. E eu, com 2 anos de ACF na mão, falei, juro que eu nunca reparei nisso? Então, quando vocês fazem uma adição, a palavra ela vai aparecer tortinha. Quando é a palavra traduzida literalmente, ela aparece reta. Isso é toda a diferença, porque é a única Bíblia que faz isso. As outras Bíblias, eu não conheço nenhuma que siga nesse padrão, nesse modelo. É um padrão que vem todas as Bíblias da Reforma. A King James, né, faz isso no inglês, porque aí todos fizeram isso, né? Porque aí você tem essa diferenciação. Então você pode estudar, né, mais a fundo e saber, peraí, isso aqui foi acrescentado, mas por que colocado? Por causa da necessidade do sentido, né? Então, se você tira, às vezes ela perde o sentido, mas o tradutor, o Almeida, no caso, né, ele teve essa preocupação de colocar, seguindo a linha dos formadores, para você identificar, né, aonde que o tradutor, né, colocou, para você ter a conexão, fazer o sentido, mas saber que o que está no grego, mesmo no hebraico, se for pegar, eu falei do espelho, né, pegar o grego e o hebraico e poder fazer um espelhozinho, né, encontrar cada palavra do grego no hebraico. Perfeito. O Castro, ele pediu para me perguntar para você aqui, para mencionar o exemplo de uma tradução formal e o exemplo de uma tradução dinâmica e quais são os perigos, né? Você tem algum texto aí no bolso para dar uma explicação para a gente sobre o perigo de uma tradução muito dinâmica? Eu dei um exemplo de uma boa, mas você pode dar um exemplo de uma perigosa. Vamos já para uma paráfrase mesmo, né? Eu prefiro ir já para uma paráfrase. Então, o que aconteceu, né? Porque você tem a última Almeida que a SVB fez, né? Que é a nova Almeida, usa o nome de Almeida, nova Almeida atualizada, né? Então, aquilo que fizeram em Isaías 28:10, até teve tanto rebuliço que tiveram até que mudar na segunda edição. Mas o exemplo que aconteceu na primeira edição, colocaram lá Isaías 28:10, porque é blá, 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 blá. Então, quando você vê aquilo, você fala, peraí, o que é que está no original? O original, se você pegar isso e traduzir de volta, você vai realmente ler blá, 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 blá? É isso que está no grego? É isso que está no hebraico, no perdão? Não, o que está no hebraico? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, tomaram uma liberdade enorme ao subtrair o texto e acrescentar um blá, 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 blá. Isso é uma liberdade que tomaram, que tiveram tanto rebuliço, até que mudar, mas a própria mudança deles não resolve, porque ainda ficou só uma paráfrase, né? Mas
o que fizeram é o pior exemplo assim, que eu conheço. Não no português, mas uma coisa aconteceu lá na Papua Nova Guiné. Isso me contaram, não cheguei a ver, mas me contaram de um outro exemplo que aconteceu, que uma aberração que fizeram. O missionário foi para a Papua Nova Guiné e foi tentar traduzir a Bíblia, e chegou lá Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele se deparou de que lá o povo não conhecia o que era cordeiro. E o animal sagrado é o porco. Sim, eles dizem que ele chegou a fazer essa aberração. Então, uma característica, Adolfo, que está sendo em nossos dias ignorado, é a questão da necessidade da palavra de Deus de ser ensinada. Então, você vê o caso de Filipe com o eunuco. O eunuco tinha a sua cópia da palavra de Deus. Por isso que eu falo, nós temos um objetivo que vai além da nossa missão. Porque o eunuco, ele tinha a sua cópia. Então, para nossa missão, digamos, nossa missão foi completada. Ele chegou, tinha sua cópia. Ótimo. Mas ele estava lendo. E ele chegou àquela passagem de Isaías, e o Espírito Santo enviou Filipe ao lado dele. E ele estava lendo, e Filipe perguntou, entendes tu o que lês? E ele falou, como poderei entender se alguém não me ensinar? E então Filipe sentou ao lado dele, e começando aquela passagem, lhe declarou a Jesus. Então nós vemos que a palavra de Deus teve que ser ensinada. Nós vemos a mesma coisa com Paulo, dizendo para Timóteo, né, para ele ensinar os outros, para ensinar homens fiéis que possam ensinar os outros. Então nós temos que passar adiante. Nós temos Paulo falando com Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a palavra de Deus precisa ser estudada. O Deuteronômio 6, né, o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouvi, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E o que ele diz então? Para os pais ensinarem os filhos. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Então precisamos ensinar a palavra de Deus, a palavra fiel de Deus, dentro do seu contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Vamos pegar o texto dentro do seu contexto para ensinar os nossos filhos, para ensinar na igreja, ensinar os líderes, ensinar o povo, ensinar a palavra de Deus. Então, esse movimento de querer uma Bíblia moderna, ela é insaciável. Então, começou na década de 50, com as novas versões, depois da Segunda Guerra Mundial, as novas versões, né, começaram a ser produzidas, e o foco dessas versões, ela é antropocentrista. O foco está no homem e não em Deus. Então, o foco não está a fazer uma tradução que é fiel ao original, é fazer uma tradução que realmente agrade aos homens. Então, começou com as novas versões, e esse trabalho é gradual, né? Ela vai se aprimorando, depois vem, primeiro saem as corrigidas, as atualizadas no caso, depois vem surgindo as dinâmicas, daí surgem as palavras, as paráfrases, e você vê que esse anseio é insaciável. Então o que acontece? Lá fora começam a surgir então edições personalizadas, versões feministas, uma versão para as comunidades de LGBT. E, por último, nós vemos aqui o que aconteceu em São Paulo, né, com um pastor querendo pegar a Bíblia e atualizar a Bíblia de acordo com a cultura. Então, aí você tem a Bíblia se curvando perante a cultura. Só que a palavra de Deus, ela não se curva perante a cultura precisa se curvar perante a palavra de Deus. Porque a grande coisa, Afonso, que está sendo dada da palavra de Deus de uma forma muito sutil, é a autoridade. Então, o que nós vemos com o novo texto crítico saindo, uma coisa que sutilmente tiraram da palavra de Deus é a autoridade. Então, se tem homens como o B.B. Warfield, um grande teólogo, mas uma coisa que ele fez que foi muito danosa, ele atribuiu a inerrância e a infalibilidade das escrituras apenas aos originais. Então, diz: você crê na palavra de Deus, na inerrância, na infalibilidade? Sim, eu creio nos originais. Aí ele vira o rosto e fala: mas nós não temos os originais, né? Então tira a autoridade. Então você tem as novas versões, as novas atualizações, você tem essa última coisa. Então você
desse último anseio, né, de fazer uma atualização da Bíblia, o que se está tirando da Bíblia? A autoridade. Então você tem a palavra de Deus, mas você tem um pastor fazendo uma nova Bíblia, dizendo outra coisa, e você chega a um membro de dessa igreja, e você fala, mas a palavra de Deus diz isso. O que ele vai falar? Mas o meu pastor, peraí. Então a autoridade está onde? Não está mais com a Bíblia, está com o pastor. E as seitas, nós temos até o catolicismo, nós temos o judaísmo, eles tiram a autoridade da palavra e colocam em alguma outra coisa, em alguma nova revelação, como o islamismo, né? Ele tem o Alcorão, que é a sua autoridade. Então você tem alguma outra coisa que acaba sendo a autoridade, que não a palavra de Deus. E nós dizemos, essa é a nossa autoridade. Quando eu estava no seminário, tinha um colega meu, ele pegou essa lição aqui e falou, olha, essa daqui é a minha autoridade. Então, as nossas traduções, todas as línguas, a gente busca nos curvarmos perante essa autoridade, né? Então, realmente, a autoridade tem que estar atacada nos nossos dias de uma forma tão veemente. E, então, nós precisamos, mais do que nunca, nos encurvarmos perante a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. Ela é contrária a nós. Ela é contrária, Tiago diz, né? E recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas. Então a palavra de Deus é contrária a nós. O nosso natural é pecar. Nós somos a oliveira brava. O nosso natural é querer pecar. Então para o homem não pecar é algo sobrenatural. Isso vem através da palavra de Deus sendo enxertada em nós. Quando aceitamos pela fé, e depois no dia a dia, o processo de santificação, à medida que nós ficamos na palavra, lendo a palavra e buscando aplicar a palavra. Então, com relação à palavra, muitos dos seminários de pastores, eles têm essa posição, a palavra de Deus está abaixo de mim, eu estou acima da palavra. Só que a nossa posição, e o que deve ser a posição de todas, é essa, né? Nós estamos abaixo da palavra de Deus, a palavra de Deus que é a nossa autoridade de fé e de prática. Então, é isso que nos guia, é a palavra de Deus, é a autoridade da palavra de Deus que está em xeque. E esse trabalho de sempre ter versão moderna é insaciável, porque no final das contas, a Bíblia vai se curvar para a cultura. Isso vai ter uma Bíblia atualizada, vai ter uma Bíblia que se adequa ao homem, porque é antropocentrista, não é teocentrista. Nossa posição é teocentrista. E eu acredito que é o seguinte, na questão da Bíblia, como você mencionou, a Bíblia tem que ser estudada. Ela Sim. Tem que ser estudada. E querendo ou não, como é que a gente vai entender, ou como é que a gente vai querer explicar conceitos, por exemplo, do livro de Hebreus? A gente não tem mais um santuário desenhado na nossa casa. A gente não vai num culto que tem um santuário. Então a gente tem que estudar, buscar em livros como funcionava o santuário terrestre para entender a ideia de Paulo. Eu entendo que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, a ideia do escritor de Hebreus ao falar do santuário, né? Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho para buscar entender isso. Uma palavra que tem um conceito completamente diferente na Bíblia para nós hoje, por exemplo, é a palavra eclesia, igreja. Na Bíblia, igreja, quando você vê o termo igreja, ela não está falando de igreja 4 paredes, ela está falando de igreja, reunião de pessoas. Sim. Né? Mas nós vivemos num contexto que precisamos de templos, de igrejas, para reunião de pessoas, porque a casa do Senhor não consegue receber 100 pessoas. A minha casa não recebe 50 pessoas. Então, a gente tem que se reunir num lugar que suporte essa quantidade de pessoas, 100, 200, 300, 400, né? Então, isso não dá para você ficar colocando em nota de rodapé. Isso aí você tem que estudar, buscar, conhecer as línguas originais, né? Eu tenho uma colocação para fazer para o senhor. Me parece que a Sociedade Bíblica Trinitariana Inglesa, ela vende a Bíblia em aramaico, né, ou não? O Novo Testamento em aramaico. Eu preciso confirmar se nós temos ou não. Realmente eu não posso confirmar nesse momento, eu tenho que dar uma pesquisada, ver se nós vendemos, né, em aramaico. Porque eu vou ser sincero, seria um bom jogo de marketing, porque tem muita gente hoje publicando a Bíblia na língua original aramaica, o Novo Testamento na sua língua que foi escrita, né, o aramaico.
E como eu já dei umas pesquisadas em inglês, me parece que vocês, a Sociedade Bíblica Trinitariana em inglês, vende uma versão em aramaico do Novo Testamento. Tem a versão em hebraico, mas parece que tem uma versão em siríaco. O siríaco é um idioma aramaico, alguma coisa assim. Então, se você pudesse trazer para a gente língua portuguesa para o Brasil, seria uma vitória para a gente. Perfeito, vou pesquisar que nós temos. Agora, uma coisa interessante, né, porque muitas pessoas, né, eles fazem tanto alarde sobre o aramaico, a Bíblia em aramaico, só que são pouquíssimas passagens que estão em aramaico lá no hebraico, né? Então, nós temos Daniel, parte de Daniel, tem Isaías, eu tenho são os 3 lugares onde aparecem o aramaico, né? Mas é muito pouquinho, então é feito um grande alarde, né, sobre o aramaico, mas são pouquíssimas passagens que foram citadas, né? O aramaico foi usado, né? A grande parte foi em Daniel, porque era a língua naquela época, né, no cativeiro babilônico que falavam. Sim. E o grego, né? O grego foi escrito no Novo Testamento, mas tem surgido alguns grupos que dizem que o Novo Testamento foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico. E aí, meu amigo, e aí eles começam a vender as Bíblias deles, colocam lá e começam a fazer muito dinheiro, né? E aí sobra para nós explicarmos aqui, cara. Eu volto e meia, arrumo um rolo com isso. Já batemos 51 minutos de live. Eu quero fazer uma pergunta que o senhor vai gastar um tempinho bem legal. Ok. Tem a tradução do Beletati, né, sobre Isaías. Isaías não, o Beletati, ele perguntou sobre Lucas 17, verso 10, a tradução de arqueiro para servo inútil. Isso. O que o senhor acha sobre essa tradução? Como é que está na Almeida Corrigida Fiel? Sim, perfeito. Tenho estudado bastante, passei bastante tempo, na verdade, com ele, né, trocando mensagens. Uma coisa interessante, né, a palavra aparece em 2 lugares, né, em Mateus e também em Lucas, e a palavra é a mesma, né? Então, a palavra no grego akreios, né? Então, uma tradução literal da palavra é inútil. É assim que ela está na CF, né? Ela está tanto em Mateus como em Lucas está a palavra inútil. É assim que Almeida traduziu. A King James, ela colocou unprofitable, que não é proveitoso, ela colocou nos 2 lugares, né? Então, essa é uma palavra cuja tradução foi literal, ok? Então, a CF é uma tradução formal, mas o que se entende de tradução formal? Ela é o mais literal possível, mas o mais livre, o necessário. Então, essa é uma passagem em que está literal. Agora, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente pega um dicionário em português. Não precisa nem pegar um dicionário Wise. Você pode entrar num dicionário Google mesmo, dá um Google da palavra, né? Quando você dá um Google na palavra inútil, você chega aqui, um dos significados da palavra é infrutífero, ok? Então, nós vemos que o papel de um pastor é aquilo que nós estamos falando sobre a palavra de Deus ser ensinada, é aquilo que nós encontramos lá quando Esdras e Neemias estavam reunidos com o povo. Então, metade do dia eles leram a palavra de Deus e metade do dia eles fizeram conhecido o sentido, ok? Essa é a passagem sobre a necessidade da palavra de Deus ser ensinada, que eu deveria ter mencionado mais cedo. Mas é crucial, o povo ouviu por metade do dia, e metade do dia eles foram ensinados a palavra. Então, quando nós pegamos esta palavra e nós olhamos no português, nós vemos que bate com o grego, é inútil. Literalmente é inútil. Quando você vai para Lucas, a palavra é literalmente inútil. Mas você pega a palavra inútil no português, ela não tem apenas um significado. A gente atribui à palavra inútil imprestável, mas a etimologia da palavra é que não é proveitoso, que não é útil, não tem serventia, né? Não é proveitoso. Por isso que o próprio significado da palavra, se dá um Google, ele vai te falar, é infrutífero, ok? Então, quando você vai ensinar essa passagem,
você vai falar, sim, a palavra literalmente quer dizer inútil, é o que está no grego, mas ela tem o sentido de infrutífero. Na explicação de Lucas 17, você pode dar um significado mais amplo e dizer, né, a palavra inútil quer dizer, na língua portuguesa, infrutífero, como no grego. A palavra no grego também tem esse significado, foi usado no inglês, por exemplo, como unprofitable, que não é proveitoso, improveitoso, né, literalmente traduzido em inglês para português, não proveitoso ou infrutífero. Então, você ensina as pessoas, não só no grego, você ensina o próprio português e dá um significado mais amplo. Agora, se você... Tudo bem, nós vamos dizer, né, que a gente aceita uma recomendação e a gente acaba trocando a palavra para infrutífero. Cabe, né, o significado da palavra infrutífero. Mas ao fazer um estudo, o estudioso vai pegar o pastor, né, dizendo a palavra que está infrutífero, mas a tradução literal dela é inútil. É a tradução literal, então você não vai escapar de falar que a tradução literal dela é inútil. E é interessante o contexto, né? Porque é nós falando de nós mesmos. Qual deve ser a nossa posição perante Deus, né? Naquela passagem. Então, a nossa posição deve ser: eu não fiz nada além da minha obrigação. Então, eu fui um servo inútil, eu fui um servo infrutífero. Eu só fiz o que era a minha obrigação, eu não fiz nada além da minha obrigação. Esse é o sentido. Eu não fiz nada além da minha obrigação. Então, eu não sou digno de nada, eu não sou realmente merecedor de nada. Nós carecemos da graça, carecemos da misericórdia de Deus. Então, ao colocar inútil, como Almeida colocou, está errado? Não, não está errado. Pega o próprio dicionário em português, dá um Google e você vai entender que a palavra quer dizer, tem mais significados do que só um, né, que a gente atribui, que é infrutífero. Então aí pode fazer um papel de ensinar a palavra de Deus. Então a tradução está precisa e o pastor faz o seu papel de ensinar a palavra de Deus, como Esdras e Neemias fizeram com o povo. Perfeito. Então, inútil é a tradução mais literal, pelo que você enfatizou bem aí nesses... É literal, não tenha dúvida. É uma tradução literal. Cabe no grego e cabe no português. Então, é uma tradução literal. Eu quero colocar um ponto bem interessante sobre uma boa tradução. As Bíblias modernas, atualmente, elas têm traduzido, por exemplo, tem um texto que eu gosto muito, que é Mateus 7, verso 23. Lá, eles traduzem a palavra anomia por iniquidade. Na Almeida Corrigida Fiel, nas Almeidas mais antigas, é usada a palavra iniquidade em Mateus 7, verso 23. Vós que praticais a iniquidade. Já as traduções modernas, elas têm o hábito de traduzir iniquidade, a anomia, por maldade. Só que temos um problema conceitual nesse texto, porque anomia, qualquer dicionário de grego que você procurar, vai trazer a palavra transgressão da lei de Deus. É específico ali. E você traduzir pela palavra iniquidade, como a Almeida Corrigida Fiel ainda traz, e traz acertadamente, iniquidade significa a mesma coisa. Se você procurar num dicionário de português, iniquidade é aquele que transgride as leis. Então, o significado de anomia e iniquidade estão corretos, né? São duas palavras quase que equivalentes. Só que algumas traduções, como a NVI, a NAA, elas trazem a palavra maldade. Só que o problema é que maldade é uma palavra muito ampla. Eu posso fazer uma maldade com o senhor, Haroldo Guilherme. Eu posso jogar água no senhor aí, enquanto o senhor abre a porta para ir trabalhar. Isso é uma maldade, mas eu não transgredi uma lei. Eu só molhei o patrão. E isso é maldade. Agora, no contexto de anomia, naquele texto de Mateus 7:23, não. É um significado específico. Então, esse é o perigo de pegar traduções mais moderninhas, de traduções que acabam fugindo um pouquinho do significado original, assim como o senhor explicou sobre o servo inútil. Deu uma travada. Voltou? Voltou. E já batemos 59 minutos e 32 segundos de live.
O senhor poderia responder uma última pergunta que a galera aqui está bombando nos comentários? Sim. Isaías 14, 12. Lúcifer, ó estrela da manhã. João Ferreira de Almeida colocou estrela da manhã. Por que Almeida Corrigida Fiel colocou Lúcifer, que vem do latim? Perfeito. Interessante. A palavra lá no hebraico é a palavra Hiliel, que quer dizer brilhante ou luzente. E não é a palavra estrela, né? Então, quando você coloca estrela da manhã, acaba sendo uma interpretação. E isso causa um problema lá com Apocalipse, onde Jesus, o Senhor Jesus, é chamado a estrela da manhã. Como é que os reformadores, a King James, os outros, como é que eles resolveram essa questão? Eles transliteraram o Heliel, né? Então, transliteraram do latim. Então, Heliel quer dizer luzente, né? Então, que Lúcifer é latim para luzente, brilhante, né? Então, transliteraram para o inglês, então ficou como se fosse um nome próprio. Lúcifer é uma transliteração. Então, quando fizemos a revisão da CEF, né, 2011, acho que em 2007 já fizemos isso. Nós olhamos a King James e nós vimos os reformadores, o que eles fizeram, porque nós pensamos em só fazer uma transliteração nessa passagem, né? Pensar em Heliel, mas pensamos em colocar luzente, fazer uma tradução mesmo, como caíste do céu, ó luzente, mas depois nós vimos como os reformadores resolveram esta questão e nós decidimos então seguir os reformadores. Então colocamos Lúcifer. Assim a gente resolve essa questão. É uma palavra que ela aparece apenas ali, então traduzindo então como se fosse um nome próprio, né? Mas o significado é luzente, brilhante, como caíste do céu, ó Lúcifer, ó luzente, ó brilhante. E isso tira então a contradição aparente lá com Apocalipse, porque Apocalipse, sim, o Senhor Jesus é chamado a estrela da manhã. Lá em Isaías não é estrela e nem tem da manhã, é uma interpretação. Então, melhor ter uma transliteração do que uma interpretação. Então, é um caso, né, onde Almeida, digamos, não acertou, e nós buscamos, então, seguir os reformadores, uma decisão acertada que eles fizeram. Então, por isso que tem Lúcifer, ao invés de estrela da manhã, porque a gente tira, então, essa contradição que há com o Apocalipse, porque realmente não é a estrela da manhã que está lá, é luzente. Então, Lúcifer, que quer dizer luzente ou brilhante, que é o hebraico Heliel. Perfeito. As perguntas, porque já tomei todo o seu tempo praticamente. Muito obrigado pela presença. Que o senhor possa voltar mais aqui no canal para comentar. Talvez um dia aí a gente se reunir com mais gente para trocar uma ideia sobre tradução, sobre a Sociedade Bíblica Trinitariana, que vai ser um prazer ter você aqui, Haroldo. O prazer é meu, estamos aqui para servir. Então, o que nós podemos fazer para ajudar a sua fé? Nossa proposta é fortalecer a fé e trazer pessoas à fé. Então, o que podemos fazer, né, mediante a propagação da palavra de Deus, estamos à disposição, estamos aqui para servir. Perfeito. Gente, nós fomos, e um abraço a todos aí. Deus abençoe vocês.